Nascemos no início dos anos 2000 e fomos a primeira geração a crescer em um mundo inteiro disponível na palma da mão. Hoje, a dependência da tecnologia é tão profunda que até atividades básicas como caminhar, treinar ou até mesmo ir ao banheiro parecem impossíveis de serem feitas sem o estímulo constante de uma tela. É difícil você ver alguém caminhando ou na academia sem um fone de ouvido ouvindo música alta. É difícil você ver alguém indo pro banheiro sem celular ou alguém comendo sem estar assistindo alguma coisa. É como se uma coisa não funcionasse sem a outra. Alguns estudos indicam que a geração Z, em média, passa mais de 7 horas diárias conectadas no celular. Eu não sei nem de onde sai tanto tempo assim. Praticamente um terço do dia dormindo e mais um terço no celular. Estamos perdendo cada dia mais a capacidade de ficar com o próprio silêncio, de viver o tédio. Recentemente eu vi uma situação, inclusive, que mostra bastante isso. Que a nossa geração já não consegue mais viver o tédio. Nossa geração não sabe mais esperar e não sabe simplesmente não fazer nada, ficar com os próprios pensamentos enquanto espera alguma coisa. Certo dia eu estava na autoescola fazendo algumas aulas de moto. Para quem não sabe, simplesmente você fica treinando um percurso repetidas vezes e o instrutor vai te falar o que você está fazendo de errado e onde você está acertando. Algo bem repetitivo e tinha mais umas 4 ou 5 pessoas fazendo o mesmo percurso. Então formava meio que uma fila, cada um ia, sua vez, um por um. E tinha um cara atrás de mim que, no tempo que ele tinha que esperar, que não era nem um minuto mais ou menos, ele sempre pegava o celular e, pelos gestos que ele fazia, provavelmente estava assistindo algum vídeo curto ou rolando alguma rede. E de uma forma bizarra, porque o cara não conseguia esperar um minuto. Ele parecia bem impaciente, inclusive quando alguém demorava a ir, ou principalmente eu que estava na frente dele, ele parecia estar meio apressadinho, né? Foi vendo isso que eu pensei em voltar com esse canal. Eu podia fazer um vídeo muito bem editado, com muita legenda, com muito meme, muito texto, assim como eu costumava fazer em um outro canal que eu tinha. Mas eu percebi que eu posso simplesmente trazer algo mais simples, que não só vai ser mais fácil para mim falar, mas que pode ser melhor até mesmo para quem assiste. Seguir um pouco de simplicidade, deixar um pouco de lado as redes sociais, os vídeos curtos. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu preparei um belo de um roteiro aqui, mas eu não vou seguir ele totalmente, com as palavras, escrito, tudo bonitinho. Eu acho que no modo uma conversa mais mano a mano, fica muito melhor de se entender e mais confortável também, né? Que um texto muito culto. E é um erro acreditar que a dependência da tecnologia é um problema exclusivo dos jovens. Na realidade, a frase "essa geração não larga o celular" perdeu totalmente o sentido. Afinal, o vício hoje em dia ele é integral, atinge todas as faixas etárias. Qualquer pessoa que possui acesso ao celular, à internet, acaba se tornando dependente. E essa dependência não acontece por acaso. Os aplicativos são projetados a isso. Os algoritmos são feitos para prender a nossa atenção, trazendo um sistema de recompensas. O mecanismo de rolagem infinita funciona mais ou menos quase que idêntico a uma máquina de caça-níquel, a um cassino, gerando uma expectativa constante por uma nova dose de dopamina barata que nos mantém presos à tela. Você vê um vídeo bom, você gosta desse vídeo, ele te traz prazer, te traz dopamina, e logo você pensa, vou continuar vendo, afinal quero ver mais vídeos engraçados de gatinho. O grande problema disso é que a gente perde a capacidade de lidar com o tédio, a gente perde a nossa paciência, a gente fica dependente de estímulo rápido, o que impede a gente de objetivo a longo prazo e de executar qualquer outra coisa que não tenha um prazer tão momentâneo quanto isso. É muito mais difícil você ver um filme inteiro, um filme longo, um filme de mais de 2 horas, do que você passar essas 2 horas vendo vídeo curto. O vídeo curto vai parecer muito mais fácil do que ver o filme. E não só isso, a gente não fala só na parte de entretenimento, mas que outras tarefas que também são importantes, mas que também parecem muito difíceis comparado a isso. É importante entender que se você se sente preso no celular, a culpa não é toda sua, pois ninguém decide tomar um vício por própria escolha. Geralmente isso começa de maneira inocente. E se você já tem consciência disso, se você tenta fugir mas acaba caindo, acontece. Você entra pra ver um tutorial, ouvir uma música e acaba caindo no vídeo dos vídeos curtos, acaba ficando ali por horas. Quem nunca pegou o celular pra ficar 5 minutos e quando viu já tinha passado meia hora, 1 hora, 2 horas? O problema não é você, o problema é do outro lado da tela. Existem milhares de engenheiros de algoritmos que são feitos justamente para isso. Assim como eu já falei, o algoritmo ele foi feito para te segurar ali. O que pode ser uma ferramenta útil, pode ser também uma arma perigosa na sua mão. Uma arma contra você mesmo. E compreender que você cai nessa armadilha, compreender isso, você ter consciência que isso acontece, por mais que você ainda tenha culpa,
já é um bom caminho, você já está no caminho certo porque você tem consciência disso, então já está mais fácil de tomar o controle. « 2046. Como será o mundo daqui 20 anos? Consigo imaginar uma sociedade onde a capacidade de resolver problemas, mesmo que simples, terá desaparecido, pois tudo será delegado a uma inteligência artificial. Seremos pessoas incapazes de manter o foco em qualquer tarefa, viciados em conteúdos rápidos, como já somos, conteúdos esses que mal deixam rastros na nossa memória. Passam 4 vídeos e a gente já nem se lembra qual foi o primeiro. Se hoje já não aceitamos o tédio, em 2046 o silêncio pode ser encarado como algo insuportável. Sem ócio, que é o berço da criatividade humana, corremos risco de nos tornarmos apenas repetidores de estímulos, sem nenhuma originalidade, nenhum pensamento crítico, sem criatividade e sem capacidade para resolver qualquer problema, seja ele simples ou complexo. Muitas vezes justificamos nossa estagnação dizendo que não temos tempo para nossos projetos, mas os gráficos de uso de tela revelam uma realidade bem diferente disso. No início desse ano eu passei por um período meio complicado, algo que não importa muito nesse vídeo. Mas enfim, como eu trabalho de noite, eu ficava com muito tempo livre durante o dia, e eu não estudava, não fazia nada. Teve dias que eu cheguei a me deparar com o gráfico do meu Instagram, por exemplo, dizendo que eu passei cerca de 8 horas, e isso me assustou muito, porque eu antes sempre queria ter bastante tempo livre, sempre tinha muitas ideias de projetos, e não conseguia colocar em prática por falta de tempo. E agora eu tinha o tempo e estava jogando ele fora. Sim, estava jogando meu tempo totalmente fora. Eu acredito que eu joguei alguns meses fora, mas agora as coisas já deram uma estabilizada. O que eu quero dizer é que se a gente pegar e o tempo que a gente passa, por exemplo, em jogos competitivos, assistindo conteúdos fúteis e esse tipo de coisa, e usar esse tempo com algo mais útil, a gente acaba tendo muito tempo para fazer muita coisa, e principalmente aqueles sonhos e alguns projetos que estão parados há tanto tempo. Precisamos entender que essa dependência não se limita apenas a redes sociais, vídeos curtos, jogos. Ela está infiltrada em quase tudo que fazemos no digital. Hoje, muitos de nós não conseguem sequer realizar uma tarefa simples sem o apoio constante de uma inteligência artificial. Sim, sempre estamos precisando do ChatGPT ou do Gemini para pensar por nós. Também não conseguimos passar muito tempo em silêncio, sem um ruído constante, sem uma música, um podcast, qualquer coisa nos fones. Estamos terceirizando nossa capacidade de raciocínio e de contemplação. Ao usarmos IA para resolver qualquer problema mínimo que seja, ou a música para mascarar o tédio a cada segundo, estamos atrofiando nosso próprio cérebro. Essa busca incessante por estímulo, por facilidade, nos torna preguiçosos, desconectados com nossa própria voz interior, criando uma geração que sabe operar ferramentas, mas está desaprendendo a saber pensar e criar de forma autêntica. A minha mudança só aconteceu quando eu percebi que eu estava em um estado de inércia total. Já não aproveitava meu tempo para nada real. Parecia que a minha mente estava paralisada. Parei de escrever, parei de gravar, sequer pensava em procurar algo para estudar. Eu passava o dia apenas existindo diante de uma tela, sem criar nada. Passando tudo isso, resolvi resgatar algumas coisas, comecei alguns planos, mesmo sem motivação, me forcei a fazer certas coisas e com o tempo algumas coisas foram voltando. Eu comecei a treinar, apesar de não ser o cara da educação física, mas estou há mais ou menos 2 meses indo sem faltar. Ainda não apareceu o resultado, mas eu sei que o resultado vai demorar a vir. Eu voltei também a compor, eu gosto bastante de compor, para mim mesmo. E também voltei a escrever uma história que eu estava escrevendo já tem 3 anos. Eu pretendo inclusive trazer um vídeo sobre isso, sobre essa história, sobre a experiência de escrever ela, mas isso vai ser em outro vídeo. Ao deixar o celular de lado e parar de terceirizar nosso raciocínio, parar de usar IA, resolver buscar coisas realmente boas, a minha criatividade começou a voltar. Eu percebi que eu comecei a ter ideias, as ideias começaram a fluir melhor e finalmente comecei a focar nos estudos e quem sabe algo que dê certo mais pra frente. A evolução nem sempre vem da vontade, a vontade não vai cair do céu, mas é uma escolha diária de construir algo autêntico no mundo real.
Não estou aqui como alguém perfeito, sou apenas alguém que decidiu que a vida é curta demais para ser gasta diante de uma tela. O primeiro passo é entender que o celular deve ser sua ferramenta, não seu dono. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, você provavelmente já está no caminho certo, já tem consciência que quer mudar. Comece colocando limites reais. Use bloqueadores, coloque senhas nas suas redes sociais, tente fazer as coisas sem IA, criar do seu próprio jeito, mesmo que não fique tão bom inicialmente, esse tipo de coisa vai evoluindo. Faça uma faxina no seu aparelho, apague tudo que só serve para te distrair. Troque vídeos curtos e vazios por conteúdos que realmente te ensinam algo. O YouTube está cheio de vídeos que ensinam muita coisa. Busque hobbies que não dependam da sua bateria, como ler um livro físico ou tocar um instrumento. Focar em projetos de verdade traz uma satisfação que nenhum algoritmo consegue te entregar. Agora que você já sabe as armadilhas, tem a clareza necessária, é preciso sair dela. É hora de deixar a tela de lado e focar nos seus estudos e voltar a ser real. Esse é o canal Pinguim Frustrado e muito obrigado por assistir.